Bom, um mito bem comum que nós vemos aí na internet sobre a Bíblia é que ela foi adulterada por Constantino no Concílio de Nicéia. Bom, alguns fatos interessantes a serem respondidos a quem fala isso é o seguinte. Em primeiro lugar, Constantino ele não tinha nenhuma cultura formal ou teológica, e quando eu falo isso eu estou falando de estudos. E por mais que ele fosse um líder político, a intenção dele ali na época, você vê bem, lendo os escritos ali, que não era tomar partido teológico de nenhum dos dois lados, rincha, coisas do tipo. Pelo contrário, Constantino ele queria impedir divisões internas no cristianismo por causa da reunificação que estava acontecendo ali em Roma. Que ali estava acontecendo um fato político de o cristianismo ser aceito como religião oficial do Estado, etc. O segundo fato é que o Concílio de Nicéia, em 325, ele foi principalmente para tratar questões relacionadas à divindade de Jesus e não ao cânon da Bíblia, questões referentes a livros inspirados ou não. Disso você vê lendo um pouco os documentos da época. Não temos, assim, nenhuma citação de que isso foi retratado com ênfase neste concílio. Bom, os concílios que mais trataram sobre a Bíblia, como eu já disse, foram o Concílio de Cartago e o Concílio de Hipona Régia. Pois bem, estes concílios eles apenas vieram para dar ali a martelada final, para bater o martelo sobre estes livros. Lembrando que uma questão que muitos confundem é os livros da Bíblia não foram considerados inspirados por Deus porque eles foram aceitos em uma lista, mas antes eles foram colocados numa lista porque já eram considerados inspirados pela igreja. Atanásio foi o primeiro a fazer uma lista no ano de 367, apresentando os 27 livros, e ele colocou ali como canonizados. Ele foi o primeiro a usar este termo ali, canonizados. Então, nós temos esta primeira lista e podemos dizer que a Bíblia estava finalmente ali formada, juridicamente falando, no ano de 367. Porém, a sua redação, a sua escrita, terminou ali no final do primeiro século DC, ali perto do ano 100, com o Apocalipse de João, que muitos acreditam ter sido o último livro a ser escrito da Bíblia. Bom, vocês já ouviram falar nos livros banidos, ou os tais livros perdidos da Bíblia? Deixa eu deixar algo bem claro, não eram livros que faziam parte da Bíblia e depois foram tirados ou excluídos por alguém, mas eu entendo aqui que seriam livros que tiveram seu conteúdo perdido na época por algum motivo. Alguns argumentos interessantes de trazer seria que talvez estes livros eles foram inspirados e foram necessários somente à época, e depois Deus, de uma forma milagrosa ou de uma forma providencial, não quis que estes livros chegassem até nós. Outro argumento seria que estes livros eles tinham apenas caráter histórico e eles foram citados pelos autores inspirados apenas em historicidade mesmo. Bom, e destes livros banidos nós temos, lembrando que estes livros banidos eles são citados na Bíblia, o que eu não estou falando de teoria da conspiração, nada. São livros que eram considerados sagrados e estão citados na Bíblia. Eu vou provar para você. O primeiro livro é o livro das Guerras do Senhor, que é citado em Números, capítulo 21, verso 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. O livro do profeta Natã, que é citado em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29. E nós temos aqui no Novo Testamento uma carta de Paulo à Laodiceia que foi perdida, provavelmente, que ela é citada em Colossenses capítulo 4, verso 16. E nós temos ali também em Coríntios Paulo falando que ele primeiramente escreveu uma carta a eles. Então, 1 Coríntios, no caso, não seria 1 Coríntios, mas 2ª, 3ª, enfim. Nós suponhamos que essas primeiras cartas a Coríntios foram perdidas aí na história, ou Deus simplesmente não quis que elas chegassem até nós. Agora eu vou estar falando uma datação aproximada que foram escritos os livros do Novo Testamento. Lembrando que essa aqui é uma datação mais conservadora. Os liberais, ou os ateus, eles vão fazer de tudo para jogar esta data de redação o mais tarde possível, porque fazendo isso, muita coisa do Novo Testamento não é mais profecia, mas sim apenas registro. Você pega, por exemplo, a queda do Templo de Jerusalém no ano 70, com aquele embate entre judeus da época e Roma. Se você coloca, por exemplo, Mateus numa data muito tardia, depois de 70 DC, você está apenas colocando um registro do que aconteceu. Agora, se você coloca Mateus, por exemplo, antes do ano 70, você já está colocando a queda do templo como uma profecia. Então vocês entendem que o propósito dos liberais aqui é mais negar o sobrenatural mesmo.
Esses dados aqui são retirados do livro Merece Confiança o Novo Testamento, de F.F. Bruce, que é um estudioso muito erudito aí do século XX. Para quem não conhece, eu recomendo. Mateus foi redigido aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Marcos, no ano 60. Lucas, no ano 60 a 70. E João, ali nos anos aproximadamente 80 a 90 depois de Cristo. João, ele é um pouco mais tardio. Gálatas, muitos acreditam que foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, né? Uma epístola de Paulo, que foi redigida ali no ano 48 depois de Cristo. 1ª e 2ª Tessalonicenses, 50 depois de Cristo. Filipenses, aproximadamente 54 depois de Cristo. 1ª e 2ª Coríntios, 54 a 56 depois de Cristo. Romanos, 57. Colossenses, Filemão e Efésios, aproximadamente 60 depois de Cristo. Nós podemos fazer uma comparação aqui bem legal, porque nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, o famoso grego koiné, que é um grego, não é o grego igual ao moderno que nós temos hoje, é um grego muito diferenciado, porque nós sabemos que as línguas elas vão sofrendo uma certa alteração com o passar aí dos anos, né? Muitos questionam a veracidade do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento ele não tem assim uma confiabilidade, mas será que não tem mesmo? Nós podemos comparar, por exemplo, com antigos escritos gregos e podemos ver que ele está mais próximo do verificável do que esses outros escritos. Olha só, um livro de história grega chamado De Bello Gallico, que foi escrito aproximadamente entre 58 a.C. e 50 a.C., o mais antigo manuscrito que nós temos desta obra, ele é de 900 anos depois dos acontecidos. Olha só a distância, quase um milênio de distância do escrito para os acontecidos de fato. E mesmo assim, nós não vemos historiadores duvidando dos fatos dessa história. O segundo escrito é História Romana de Lívio, que foi escrito ali aproximadamente entre 59 a.C. e 17 depois de Cristo. E os seus manuscritos datam ali aproximadamente do século IV depois de Cristo. Então, olha só a distância histórica que nós temos entre os escritos e os acontecidos. Diferentemente do Novo Testamento, que foi terminado ali no final do primeiro século, nós temos muitos manuscritos bons que datam principalmente do século III e IV depois de Cristo, que são os mais completos. Nós temos também manuscritos ali do século II, do final do século II, e o mais antigo, que é o Papyrus P52, que é um fragmento do Evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130 depois de Cristo. Esse é o manuscrito mais antigo que nós temos. E olha só a aproximação dele com os acontecidos que foram ali entre o começo e o final do século I. Então olha só a verificabilidade que nós temos do Novo Testamento. Estes outros escritos não são duvidados historicamente, olha a distância que eles têm. Já o Novo Testamento nós temos uma distância de aproximadamente no máximo 2 séculos, 2 a 3 séculos dos seus escritos. Porque nós sabemos que, infelizmente, nós não temos os escritos originais da Bíblia, os manuscritos gregos, porque o papiro, ele como é que eu posso dizer? Ele se desfazia muito fácil, ele era um material frágil que com o passar de alguns anos ali já era totalmente prejudicado. Não é igual o papel que nós temos hoje que dura anos e anos. Então, para manter aquela tradição de escrita, aquela tradição de livros sagrados, foi necessário cópias e recópias desses livros. Então nós temos aí muitos escribas do segundo e terceiro século que foram apenas copiando, e por mais que nós não temos os escritos originais, acredita-se, principalmente por história, os pais da igreja, que o que nós temos hoje como Bíblia se aproxima de 97 a 98% dos originais. Isto feito estudos de crítica textual, que é um estudo especializado em tentar resgatar o que originalmente foi escrito. E estes 2 a 3% de erro que nós temos seriam apenas coisas de pontuação, palavras invertidas, ou palavras copiadas repetidas na linha de baixo e coisas do tipo. Os erros da Bíblia, os erros de escrito, não são erros que comprometem a sua mensagem. Ou seja, a mensagem de redenção da Bíblia e a mensagem principal que os evangelistas quiseram nos passar
são tranquilamente passadas sem esses erros impedirem de forma alguma. Lembrando bem que a Bíblia ela é o livro histórico antigo mais bem preservado de todos. Nós temos aproximadamente mais de 5.800 manuscritos da Bíblia. Nenhum livro antigo, grego, histórico se aproxima disso. E por mais que nós não tivéssemos os manuscritos em nossas mãos hoje, nós poderíamos reescrever boa parte do Novo Testamento apenas por citações dos pais da igreja, que viveram ali entre os séculos II e século IV depois de Cristo. Nós temos citações ali de Irineu, de Clemente de Roma, que eram homens ali muito versados na palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, uma citação de Inácio, de Antioquia, no ano de 115 depois de Cristo, e isto mostra que Inácio ele conhecia bem os evangelhos, pois não seria possível fazer as citações que ele fez sem conhecer ou sem ter lido ali o Novo Testamento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me deem mais sugestões e continuem acompanhando aí o progresso teológico. A graça e a paz do Senhor Jesus.